temos que começar a preparar as novas lideranças do distrito. Senão a gente fica só, governador, governador. Não, acho que nós temos que produzir novas lideranças, dar novas oportunidades. Foi o que eu fiz com você e o Mário. Eu sabia e podia confiar em vocês, né? Então, está tudo tranquilo, sossegado. Você vê que eu não pus a mão e a coisa flui normal. Então, nós precisamos dessas novas lideranças, entende? Inclusive, às vezes, torna-se difícil você arrumar um candidato a governador, aí, porque ninguém está disponível, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que nós temos que promover, dar oportunidades. Eu vou ligar. O Mauro foi muito feliz naquela palestra dele. Nós temos que dar oportunidades. Mas tá bom, maravilha. Esse é o caminho, na verdade, né? Esse é o caminho. Por isso. O mundo vive de lideranças. Claro. E os protocolos aí são os líderes dessa pasta, com certeza vão tirar de letra, né? Já fazem 25 anos, né, que eu trabalho com esse protocolo. Então é complicado isso. Não é fácil, não. E a gente vive aprendendo. A gente vive aprendendo. Companheiros, bom dia. Bom dia. Abre a câmera aí. O companheiro Lipe, eu estou vendo aqui no meu só para uma notícia triste aí. Notícia triste. O acabou de falar. Companheiro. Olá. Bom dia. Por gentileza. Por gentileza, quem está comandando a mesa, porque eu não consegui, eu estou fazendo aqui ao vivo e a cores, só que eu não vejo os companheiros e eu gostaria de uma ajuda. Sua câmera deve estar fechada. Então, mas eu não consigo abrir ela. Aí você está no computador ou no celular? Não consegui entrar pelo link, aí um colega do nosso grupo de protocolo me mandou um outro caminho que eu entrei. Só que agora eu não consigo ativar a minha foto. Eu não vi vocês. Você está no computador ou no celular? Celular. O Lipe, você manja de celular, porque eu só não entendo de computador. Mas quando você baixa a tela, do seu lado direito tem um microfone, tem uma câmera aí do lado. Você tem que clicar nela para poder habilitar, assim como o microfone seu está habilitado já. Bem, eu vou fazer a última tentativa aqui. Não, mas vai lá. Dércio, Oi. Se não sair daquele link anterior, ele não entra nesse. Isso. Tem que sair do link anterior. Ó, vê no grupo aí que tem um link novo no grupo que nós colocamos agora. Eu entrei nesse link novo. Novo, então você está no link certo. No link novo, eu estou no certo, estou no correto. Isso, exato. A questão de apertar o botão aqui para ter a visão da reunião. E foto. Companheira. Espera aí, ative agora. Quadro branco, o que é bem legal para colaborar. Sim, agora sim. Então tá bom. Agora vai. Bom, legal, Rosemary. Aí. Obrigada, desculpa. Ok, imagina. Nós estamos vivendo e aprendendo, Rosemary. Fica tranquilo que isso... Eu só preciso aprender errando. Estamos com 39 participantes. Bom dia, Mario. Bom dia, companheira nossa. Tudo bem? Bom dia.
Ô, Amarildo, vamos começar? Vamos? O companheiro Dércio e companheira Marildo, estão me Pois não. escutando? Sim. Estou. Posso rapidinho dar uma palavrinha aqui? Opa, fica tranquilo. Fica à vontade. Certo. Pessoal, bom dia. Tá? Primeiramente, meu nome é Patrick, sou do Rotary Clube de Mirandópolis. Estou aqui auxiliando na parte de suporte, aí, tentando ajudar, né? No mais que, caso alguém tiver alguma dúvida, de alguma precisando de alguma coisa, aí estou às ordens. Só peço que durante aí a apresentação dos trabalhos, todo mundo desligue o microfone, tá bom? Eu vou estarei enviando aí também no bate-papo um link para que todos ingressem nesse link depois ou durante a reunião e respondam ele. Esse link vai ser o controle e a lista de pessoas, tá? É um formulário bem rápido, vocês vão colocar o nome de vocês, o clube ao qual pertence, e através dessa resposta, nós obteremos aí a presença de todos, tá bom? Então, peço que todos depois, a partir do momento que iniciarem aí a apresentação, desliguem os microfones e tenham aí um ótimo aprendizado. Qualquer coisa, estarei aqui à disposição, tá bom? Patrick, eu já Obrigado. respondi. Maravilha, muito obrigado. E aí, ao final, depois, assim que depois abrirem as perguntas, abrirem as dúvidas, peço que levantem as mãos, ou, de repente, se tiverem algumas perguntas aí, estarei passando aí ao Amarildo, companheiro Amarildo, companheiro Dércio, para que eles possam respondê-las, tá bom? Tenham um ótimo aprendizado aí na semana. Então, vamos lá. Companheiros, companheiras, é uma alegria imensa, um domingo de manhã, estarmos aqui reunidos para aprendermos. E a gente fica feliz de saber que ainda temos companheiros para entrar. Deixa eu desativar o som de todos aqui, só um minutinho, por favor. Bom, agora sim. Nós temos um prazer muito enorme de estar com vocês. Nós tivemos a oportunidade de assistir a abertura agora com o nosso governador Bucca, a palestra do nosso companheiro Mauro Dias, em que ele fala justamente dessa oportunidade que nós estamos tendo, né? Que a gente tem que ter essa oportunidade de estarmos fazendo alguma coisa para o bem de outras pessoas também, não é só nossa, é claro. E ele nos demonstrou para a gente muito, muito bem aquilo que é o nosso papel. O protocolo, até nós tínhamos uma abertura, a gente fala que o protocolo é uma peça importante dentro do clube, né? Talvez seja ela a mais importante de todas, além do presidente, é óbvio. Por quê? Você é o que vai comandar essa reunião, seja ela ordinária ou festiva, né? E você é o artista principal. É você que vai comandar, é você que vai estar aparente, é você que vai estar na frente de tudo isso. Dá aquele frio na barriga, o governador Baioco acabou de falar agora há pouco, aí, há quanto tempo ele está nessa liderança de protocolo, e a gente sabe que não é fácil. Eu e o Amarildo, nós tivemos a oportunidade de ter protocolo nos nossos clubes, e depois tivemos a oportunidade de ser protocolo no distrito, né, no ano do governador Cabaleiro. E a gente passa por esses friozinhos mesmo, não adianta. Se falar que a gente está aqui tranquilo, não, eu não estou aqui tranquilinho, não, eu estou aqui com a mão gelada, como o Bucca falou, os pés gelados, quer dizer, nós estamos aqui, porque sabemos que temos entre nós aqui, nosso grupo de diretores de protocolo de clubes, nós temos gente aqui que conhece talvez muito mais do que a gente também, você entendeu? Então, por isso que eu digo que é uma oportunidade de nós estarmos aprendendo, porque ninguém sabe tudo, ninguém sabe, né? E a gente está aqui para aprender junto com vocês também. Eu fico muito lisonjeado de ter essa oportunidade de dividir essa responsabilidade com o companheiro Amarildo, que é um competente, a gente sabe disso. E temos aí o apoio do nosso companheiro Lipe, né, de Mirandópolis, que está dando esse suporte para a gente aí. E, é claro, o respaldo do nosso governador Baioco,
né? Sempre de prontidão, sempre nos auxiliando, sempre procurando nos ajudar, e isso nos deixa muito feliz. Nós vamos estar aqui, eu e o Amarildo, a gente vai partir direto para o treinamento do manual do diretor de protocolo, e vocês que tiverem dúvidas, vai perguntando no chat, vai escrevendo no chat, que a gente vai respondendo na medida do possível. O que a gente não souber, a gente vai passar para o Baioco nos auxiliar. O que o Baioco, é claro, se ele também tiver alguma dúvida, a gente vai pesquisar e depois vai responder para vocês. Não tenho receio de tirar as dúvidas de vocês. A grande oportunidade será hoje, embora nós vamos estar sempre junto com vocês nesse grupo que nós montamos. Por isso que eu pedi para que todos fornecessem para a gente o telefone, e-mail, o nome do clube e o clube que ele pertence, para a gente poder montar um cadastro e poder estar atendendo vocês com mais presteza, né, na medida que vai surgindo alguma dúvida, tá bom? Com vocês agora o nosso companheiro Baioco, para sua apresentação, é claro, e eu sei que ele vai estar aí com a gente até o final desse treinamento. Com a palavra, o nosso governador Baioco. Tem que ligar o microfone, companheiro. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Marildo, tá? Estou te ouvindo. Ok? Tá bom, Marildo. Bom dia, Marildo. Eu não tinha te cumprimentado ainda. Bom dia a todos, diretores do protocolo. Uma satisfação muito grande estar com vocês, poder conduzir nesse sentido de uma melhora, porque a gente sabe que esse recurso do protocolo e esse cargo de vocês é um dos cargos mais importantes do clube, como diz o Cuca, e eu vou já corrigi-lo, porque o diretor de protocolo me fala em nome do presidente, ele não comanda a reunião, viu, Cuca? Tá? Desculpa, mas a gente quer colocar essas coisas logo de início para que não se tenha muitos problemas depois. Nós temos os nossos clubes aí, o protocolo comandando a reunião. Quem comanda a reunião é o presidente, tá? Mas, só uma correção, eu vou ficar só na retaguarda, como eu disse aí para os nossos dois companheiros que estão liderando esse treinamento. Eu vou ficar na retaguarda e vou corrigir algumas dúvidas, né? Porque a gente pesquisou muito em cima disso, faz 20 e tantos anos que eu pesquiso, inclusive com pesquisas, né, de prefeituras, governo do Estado, cerimonial da Presidente da República, porque o protocolo em si, ele é uma figura muito importante na condução de uma reunião, na condução de uma celebridade, de uma posse, em qualquer situação. E vocês terão a atenção das pessoas. E vocês não podem errar. O diretor de protocolo, ele não pode errar, porque ele está no espelho, ele é refletor. Então, se ele errar, ele vai ser comentado. Então, nesse manual de protocolo que nós fizemos, tem muito disso. Leiam constantemente, tirem suas dúvidas, qualquer coisa, depois aí o Dércio, o Amarildo vão colocar meu e-mail, entende? Ou mesmo se vocês têm aí nesse grupo de protocolo, pode fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento, eu vou estar à disposição de vocês, ok? Então vamos lá, não vamos perder tempo com isso não, vamos embora, ok? Grande abraço, é um prazer imenso estar com vocês. O prazer é nosso tê-lo conosco aqui, companheiro Baioco, e que muita gentileza, muita dedicação, ele escreveu esse manual que vocês receberam em PDF aí. Alguns companheiros devem ter esse manual aí em papel, porque ele já vem desde o ano passado, né, Baioco? Uns 4 anos atrás.
4 anos atrás, né? Então, quem já foi protocolo, é a mesma redação, né? Apenas foi atualizado o layout, a capa, onde foi atualizado aí o nome das autoridades rotárias desse ano rotário, né? E eu vou fazer uma interpretação aqui desse manual, mas antes de passar para a letra fria do manual, eu gostaria de dar algumas dicas em relação a comportamento na frente da tribuna, que eu acho que é muito importante, né? Como os nossos companheiros já falaram, toda vez que você vai fazer pegar o microfone, vamos ser mais simples, né? Quando você vai pegar o microfone para falar alguma coisa, a adrenalina sobe, né? Você tem frio na barriga e assim por diante, né? Por mais que você seja profissional. Eu, por exemplo, eu sou radialista aqui em Dourados já há um bom tempo, mais de 30 anos, e hoje eu apresento um programa na TV HIT, aqui na cidade de Dourados, de meio-dia, meio-dia e 40, onde aquele momento inicial, antes de falar a primeira palavra, a adrenalina, ela dispara, tá? É normal isso. Então, se isso acontecer contigo, não acha que você está com algum problema, é absolutamente normal. Qualquer um vai ter esse problema. Então, eu quero dar algumas dicas, primeiro, em relação ao microfone, tá? Eu tenho um microfone aqui, tá? Um microfone, a maioria usa esse tipo de microfone, e lá no clube ele é direcional, tá? Ou seja, o som só pega aqui na frente, tá? Então, se você falar aqui de lado, ele não pega bem, ele tem que pegar aqui na frente. E o certo de pegar esse microfone é você imaginar 4 dedos distante do seu queixo, tá? E falar aqui, tá? E tem gente que usa o microfone, a boa parte dos clubes aí tem o pedestal, tá? O pedestal, que é esse suporte de microfone, e aí ele fica livre para falar, tá? Fica com as mãos livres. Só que daí você tem que prender a cabeça, você tem que prender o pescoço. Você não pode ficar falando fora do microfone, tá? Então, ou você prende o pescoço ou prende as mãos na hora que você for fazer o uso da palavra, tá? Você tem que se decidir o que você quer. Você quer as mãos livres ou o pescoço livre, tá? Mão livre, pescoço preso. Você tem que ficar quietinho, paradinho, falando na frente do microfone. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, é sem a fala, tá? É mudo, olhando, fazendo alguma coisa. Agora, para falar, tem que ficar na frente do microfone, tá? No máximo, na direção do queixo aqui, tá? Quem usa o microfone nas mãos? Eu prefiro usar com as mãos assim, segurando ele, tá? Preferência minha, particular, tá? E aí eu tenho a liberdade de me movimentar, tá? Tá vendo? O microfone está acompanhando o meu movimento, tá? Como que eu faço isso? Simplesmente cola o teu cotovelo no corpo. Cola o teu cotovelo no corpo e você consegue falar olhando para as pessoas, olhando para a plateia. Você consegue, inclusive, andar, tá? Protocolo, claro que não deve andar, tá? Mas se você precisar, você tem essa liberdade, você tem a liberdade corporal, tá? Então, eu prefiro falar com o microfone desta forma, tá? E aí, cada um define a sua forma. Bom, teve a liberdade do microfone. Agora nós vamos ao que se deve fazer o protocolo, seguindo agora o nosso manual de diretor de protocolo, tá? Eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, que agora eu vou ter que projetar a minha tela no Zoom aqui. Eu estou vendo, vocês conseguem ver a minha tela, não? Estamos vendo. Está vendo a tela? Sim. Tá. Então, aqui nós temos o manual diretor de protocolo. Vamos direto aqui, já, diretor de protocolo, a missão, eu acredito que já foi superada, né? As atitudes que tem que ter o diretor de protocolo, né?
Olha só a missão do diretor de protocolo. Ele precisa chegar antes da reunião, tá? Ele é o organizador da reunião, tá? Então, ele tem que chegar com muita antecedência lá no local da reunião. Se informar sobre a refeição que será servida, para colocar lá no seu papel, verificar lugares, o som, como que está, é isso que nós já demos a dica aqui em relação ao microfone, ver como que estão os símbolos rotários dispostos lá na sala de reunião, a tribuna, se está tudo certinho, tá? Essa questão do símbolo rotário é uma parte do nosso treinamento aqui, logo a seguir, questão de colocação das bandeiras, colocação das autoridades na mesa e assim por diante. Ver os recursos que serão utilizados pelo orador, como o microfone, o projetor, o passador de slide, e se houver necessidade. E providenciar, com a ajuda do segundo protocolo, secretário e companheiros da Comissão de Companheirismo, a recepção aos convidados. Formalizar com o presidente do clube, os integrantes da mesa, pergunta para o presidente: presidente, quem é que vai para a mesa hoje? Quem é que o companheiro gostaria que estivesse na mesa hoje? E coloca lá, conforme a ordem que nós vamos orientar para vocês depois. Encaminhar rotarianos visitantes ao secretário para preenchimento do comprovante de visita, aquele que o companheiro vai levar para o clube dele. É uma tarefa muito importante, evitar que os companheiros ocupem sempre os mesmos lugares, promovendo assim o rodízio para o melhor entrosamento de todos. Afinal, nós estamos no Rotary. Rotary é rotatividade. Vamos fazer amizade com todo mundo. Cada reunião, sentar ao lado de um companheiro diferente. Nunca, jamais, ao lado do mesmo, fazendo as panelinhas. Anunciar a constituição da mesa, apresentando seus componentes ao plenário. A lista deverá ser encaminhada ao presidente para o agradecimento no final. Inclusive, nessa questão aqui, daqui a pouco nós vamos dar dicas de como preparar o roteiro da reunião. Levar ao conhecimento do presidente pedidos de companheiros para uso da palavra, informando sobre assunto a ser tratado. O presidente deve autorizar ou não. Importante lembrar que a tribuna do Rotary é livre, mas a palavra e a expressão têm que ter a concordância do presidente em exercício. Experiência dos nossos companheiros anteriores dizem que teve clubes aí que já foi destruído com a palavra livre. Tá? O companheiro insatisfeito no uso da palavra livre, que não pode ser contestada durante a fala dele, foi lá e esculhambou com companheiros e teve clube que teve que se reestruturar depois. Falando em relação aos deveres, utilizar-se do microfone o menor tempo possível, bem como o menor número de vezes. Sabe aquele lance de protocolo animador? Jamais. Animador não é no Rotary, tá? O protocolo, ele precisa ser formal. Evitar relato de casos cômicos e pitoresco, bem como usar termos de gíria. Dar o seu recado em linguagem correta e sóbria, ter boa apresentação, decentemente trajado em reuniões especiais. A maioria dos nossos clubes aqui no distrito, 4.470, se utiliza de uniforme do clube. São camisetas ou camisas, e assim o protocolo deve estar sempre trajado, nunca esculhambado. Aliás, não se deve ir de forma esculhambada numa reunião de Rotary, mas o protocolo ele precisa ser o exemplo dos companheiros. Ele deve limitar-se à apresentação da mesa, da programação da reunião e do cardápio e uma ou outra comunicação indispensável. Não alongar-se na apresentação dos componentes da mesa. Sabe aquele lance assim de quero convidar agora o companheiro corintiano, fulano de tal, que essa semana ele esteve lá na minha casa, não sei o quê e tal. Essas emendas aí, ó, jamais, jamais, tá? Não usar apelidos para identificar os componentes da mesa ou visitantes. Use sempre o nome, o prenome ou ambos pronunciando corretamente. Em Rotary, todos são companheiros. Tá? Não há necessidade de falar o companheiro, doutor, médico, fulano de tal. Tá? Todos somos companheiros lá, somos iguais lá.
Não que isso seja proibido, mas não há necessidade de se fazer. Usar sempre palavreado simples, franco e cordial, que traduza a sinceridade de propósitos. Reunião que o diretor de protocolo deve ter com o presidente. Os seguintes critérios devem ser discutidos com o presidente do clube ou o conselho diretor, preferencialmente antes do início rotário, né? Como que você deve conduzir as reuniões? Como que nós vamos fazer as reuniões? Por exemplo, aniversariantes da semana vão à mesa? Isso aí é uma coisa que, antes do início rotário, deve ser definido. É muito bacana você prestigiar o companheiro. Tem clube aí que faz o rodízio de prestígio de companheiro à mesa, né? Aniversariante é uma dica legal de prestigiar o companheiro. Quando houver mais de um aniversariante, qual que é o critério a ser adotado na escolha? Se o clube possuir um ex-governador, qual será o tratamento dado a ele? Em toda reunião, por ele ser uma autoridade rotária, ele irá presidir a mesa ou ele irá para a mesa da presidência ou apenas para parte dela em ocasiões especiais? Eu vou falar do exemplo do meu clube. Nós temos lá um governador, tá? É o companheiro Hermes, e ele, na reunião, ele sempre é tratado como companheiro. Claro que, quando foi no seu ano rotário, ele tinha uma deferência especial. Aliás, quase ele não participava das reuniões, mas quando ele estava como companheiro, ele era dado o tratamento como governador. E, fora do ano rotário, ele era simples governador, tá? É claro que toda vez que a gente precisava de um aconselhamento de uma autoridade rotária, adivinha para quem a gente recorria imediatamente? Ao companheiro Hermes, claro. Qual é o procedimento a ser adotado no caso de alguém que não estiver incluído na pauta pedir para usar a tribuna? A autorização partirá do presidente após ouvir o motivo e o tempo necessário. Isso aí também será definido nesta reunião anterior ao ano rotário. E a nossa recomendação, a recomendação de todo o distrito, tá? Todo o uso da palavra tem que ser autorizado pelo presidente. E um detalhe, que o presidente tenha conhecimento do assunto que será tratado. Palavra livre em termos. O livre significa apenas que ele não está escrito na pauta, mas tem que ter o conhecimento do presidente. Se for um assunto polêmico, o presidente tem que ter autoridade para não aceitar o uso da palavra naquele momento. Tá? Se for um assunto que pode causar uma polêmica, um dissabor dentro do clube, isso aí tem que ser tratado em particular. Outros assuntos que acharem interessantes para a discussão, respeitando as peculiaridades de cada clube. Agora, partindo para a prática, né? Qual que é a composição da mesa diretora? A mesa da presidência deve ser composta sempre com número ímpar. Porém, em algumas situações, é quase impossível você conseguir um número ímpar para a reunião. Nesta exceção, tá? Nesta exceção, nós, inclusive, mais adiante, estaremos oferecendo sugestão, tá? Mas a mesa bonita, aquela que dá para tirar uma foto bacana, onde a autoridade máxima está ao centro, é número ímpar. Assim dá para você distribuir bem na mesa. Então, faça com que se tenha na mesa sempre um número ímpar. Não deve ficar lugar vago. Imagine alguém que vai chegar atrasado e a cadeira dela fica vaga, né? Evite isso também. Evite de ter aquela cadeira vazia na mesa de autoridade. E você, se por acaso tiver que fazer esta composição, de, no meio da reunião, colocar um companheiro, aquele que chegou atrasado, vai junto com ele a cadeira e coloque na mesa. Na composição de mesa, cargo atual tem precedência sobre cargos anteriores e cargos anteriores sobre cargos futuros. Vocês viram aí na abertura do nosso evento hoje, né? O cargo atual tem precedência sobre cargos anteriores. Quem fez a abertura do nosso evento hoje foi o nosso governador Edilson Bigatão, tá? E os cargos anteriores sobre os cargos futuros.
Quem falaria se tivesse que outro governador falar, se não fosse uma assembleia do futuro governador, quem poderia falar é um governador anterior, tá? E o Buca seria o seguinte, né? Ou no caso aqui, o companheiro Branquinho, que vai ser mais lá para frente governador do distrito, né? Então, foi até grifado aí, porque é muito importante que isso fique na cabeça de vocês, esta informação. Cargo atual tem preferência sobre cargos anteriores e cargos anteriores sobre cargos futuros. Os companheiros do clube serão mencionados sempre por último. Exemplo, pela ordem, primeiro as autoridades, depois os convidados, senhoras, cônjuges. Não mencionar expressões como damas otárias, isso aí é deselegante dentro do clube, e sim senhoras da Casa da Amizade, jovens, companheiros, visitantes e companheiros do seu clube. A ordem de preferência é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores de protocolo e exatamente a mais sensível, porque escancara as falhas protocolares, expondo o clube a situações desagradáveis e críticas, às vezes injustas. Essa questão da precedência, como o companheiro Baioco falou, para se chegar a ela, ele precisou fazer estudos, inclusive analisando o manual de protocolo da Presidência da República, que é o que norteia todos os protocolos. E no clube, no Rotary Club, não é diferente. Nós temos como base o protocolo da Presidência da República, do Governo do Estado, da Prefeitura da nossa cidade, porque tem cargos lá, às vezes diferentes, que não estão contemplados naquela ordem. E aí nós temos que fazer a adaptação de fazer um encaixe das nossas autoridades rotárias, que será tratado daqui a pouco. Por isso, nós trataremos do assunto mais adiante especificamente. Não existe tamanho ideal para a mesa da presidência. A presidência recomenda que, por ocasião das reuniões festivas, ela deve ter número que comporte as autoridades e os convidados especiais. Já aconteceu aí de se fazer uma mesa com camadas de fila de cadeiras, né? E, claro, a gente deve evitar aquela expressão, né? Extensão da mesa, deixando as autoridades lá na plateia, né? A experiência recomenda, por ocasião das reuniões festivas, ela deve ter número que comporte as autoridades e os convidados especiais. Estando presentes vários governadores e, na impossibilidade de espaço, apenas o mais antigo da governadoria representará os demais com precedência para governadores de outros distritos. E aí eu vou falar um detalhe em relação a isso aí. Tá? Existem governadores vivos no nosso distrito que não faz parte da nossa governadoria, não são aqueles que se reúnem para decidir alguma coisa relacionada à governadoria. Então, a relação dos governadores, ela está no site aí do distrito, né? Onde a gente tem informação. Você com certeza vai perceber que algum governador vivo não faz parte daquela relação porque ele não está na governadoria. Isso não significa que ele não deva ser tratado como ex-governador ou governador do ano rotário. Estando presente, é claro que deve ser mencionado, mas sempre faça colocar na mesa governadores mais antigos daquela relação, daqueles que estão ativos na governadoria. Quando anunciar um ex-governador do próprio distrito, procure fazê-lo como governador, tá? Olha só, você não vai falar assim, ex-governador do distrito 4.470. Você vai falar assim, o governador, o nome dele completo, acompanhado do ano da sua governadoria. Sempre assim, governador, sempre governador. Caso haja governadores de outros distritos, mencionar o seu nome completo, o distrito a que pertence e o ano da sua governadoria. No caso de vários presidentes, ou do clube padrinho ou do clube mais antigo, representará os demais. Nas reuniões ordinárias, a sugestão é para a mesa com 5 lugares. Ao centro, o presidente, tendo à sua esquerda o secretário, à direita o orador,
o convidado especial ou autoridade. Se estiver presente o governador do distrito, este ocupará o lugar número 2, ou seja, à direita do presidente. O diretor de protocolo deverá se posicionar o mais próximo da tribuna, de frente para a mesa diretora, ficando atento para qualquer solicitação do presidente. Ele não vai para a mesa, o diretor de protocolo não vai para a mesa, mas terminando o seu trabalho, ele tem que ficar ali, ó, pertinho da tribuna, olhando para o presidente, porque a qualquer momento o presidente poderá solicitar um apoio dele em algum detalhe da reunião. Cuidados especiais que o diretor de protocolo precisa ter, segundo o nosso manual. Quando a autoridade não comparecer, o representante só ocupará o seu lugar se estiver devidamente autorizado a representá-lo oficialmente. Caso contrário, ocupará o lugar correspondente ao seu próprio cargo, se for autoridade, ou após a última autoridade presente à mesa, se assim o presidente desejar. Nesta questão de protocolo, a representatividade ela é sempre de forma formal, desculpe a redundância, ela é sempre formalizada. Ou seja, se você convidar para a mesa, numa festiva, por exemplo, o prefeito municipal e chegar lá o secretário, tá? O secretário do prefeito. Se o prefeito não avisar o presidente ou mandar um ofício indicando a sua representatividade, aquele secretário ele não vai ocupar a posição do prefeito, ele vai ocupar a posição de secretário se o presidente assim definir. Tá? Então, ele não vai estar lá representando o prefeito. A representação é sempre formal, com papel, com ligação, com mensagem de WhatsApp do convidado. Atenção redobrada para os pronomes e tratamentos utilizados para as autoridades, convidados especiais e visitantes. Olha, se eu estiver sendo acelerado aqui, companheiro Baioco, me interrompe aqui para fazer intervenção, tá bom? E o Décio também, tá? Cuidado para não esquecer num canto da mesa um convidado especial. Se houver possibilidade, evite de colocar à mesa 2 senhoras lado ao lado. Anteriormente se dizia, não consinta que uma senhora ocupe o último lugar, a ponta da mesa. Isso não existe mais. Com esta questão da igualdade de homem, mulher e tal, isso já está abolido. É claro que quando você tem uma mesa formada por senhores de idade, aqueles cavalheiros que usam o rigor do seu cavalheirismo, ele vai tomar a iniciativa de colocar a senhora mais ao centro da mesa e o homem ficar ali por último na mesa, né? Isso é uma questão de cavalheirismo pessoal da pessoa, porque nós não colocamos na mesa, e aí eu vou ser um pouco duro na palavra, pessoas, nós colocamos cargos. Então, o cargo tem que respeitar a precedência. Quem vai para a mesa principal é o seu cargo e não a pessoa. Ocorre que, por gentileza, geralmente a pessoa que está próxima no final da mesa cede seu lugar e senta-se à mesa. É cavalheirismo, é coisa pessoal daquele que cedeu o lugar. Uma vez apresentada a mesa que presidirá os trabalhos e existindo outras autoridades ou convidados especiais no plenário, estes serão destacados pelo diretor de protocolo. Porém, não serão considerados como fazendo parte da mesa. Não existe extensão da mesa principal. Já tínhamos falado aí anteriormente, mas destacado aqui no nosso manual. Não deve repetir nomes e cargos de convidados e seus cônjuges, se os mesmos já foram chamados nominalmente para compor a mesa. Não deve voltar à tribuna para anunciar a chegada de convidados, visitantes ou companheiros retardatários, salvo se foram autoridades. Sendo assim, o próprio presidente poderá fazer o anúncio. O protocolo, os seus auxiliares, os recepciona e os encaminha aos seus lugares discretamente. Tá? Eu vou fazer um comentário em relação à frase anterior aqui, que não se deve repetir nomes e cargos de convidados. Quando que isso acontece? Tá?
O protocolo está lá, ele faz a composição da mesa de autoridades, tá? Chama todo mundo. Aí, logo em seguida, vem aquela lista de registro de autoridades. E aí ele acaba repetindo o nome daqueles convidados que já estão fazendo parte da mesa. Então, se ele já faz parte da mesa, ele não deve entrar na lista de convidados registrados. Vamos continuar. Não se deve repetir nomes e tal. Pulando 2 linhas aqui. Não é pertinente à sua função apresentar oradores, adiantar assuntos e comemorações de datas ou eventos programados. Isso é prerrogativa do presidente do clube. E nesse particular aí, nós percebemos agora até que não, mas no passado, tinha diretor de protocolo que ele praticamente assumia a presidência. Ele que coordenava tudo, ele que falava tudo. O presidente só ficava praticamente assistindo a reunião, né? Então, quem está presidindo a mesa é o presidente. O protocolo é apenas um auxiliar dele. Coordenar o trabalho da cozinha ou local próximo para evitar barulho desnecessários quando alguém estiver fazendo uso da palavra. Alguns clubes adotam a sistemática de realizar a primeira reunião para depois servir a refeição. Nesse particular, o diretor de protocolo, ele tem a liberdade de ficar andando durante a reunião, mas de olho no presidente, prestando atenção nas expressões do presidente, caso ele precise. E o diretor de protocolo, percebendo que existe uma barulheira na cozinha lá, uns comentários mais altos no tom da voz, ele tem a liberdade de ir lá na cozinha e falar: ô, cozinheira, auxiliares, diminui o tom da voz aí, ó. Nós estamos em reunião, de forma muito educada, claro. É assim que ele deve proceder. Então, ele tem essa liberdade, né? De olhar para um companheiro que está conversando, atrapalhando a reunião, pedir um silêncio adequado. Não oferecer ou devolver a palavra ao presidente, pois essa prerrogativa é somente do companheiro que preside a reunião, o presidente. Aguardar os visitantes e terminar a reunião, acompanhá-los até a saída. O diretor de protocolo pode nomear casais por ocasião de reuniões festivas para auxiliá-lo na recepção e atenção aos visitantes. Fazer roteiro passo a passo em várias vias, destinando uma cópia para o presidente, outra cópia para o presidente, para facilitar o andamento da reunião. Esse roteiro, daqui a pouco nós vamos falar. Saber distinguir reuniões do clube com reuniões distritais, onde assume a presidência dos trabalhos é o governador distrital. Continuando aqui, vamos falar de exemplo de planejamento e início da reunião. Agora nós vamos partir para a prática. E se os companheiros tiverem dúvidas, por favor, ligue o seu microfone aí e interrompa a minha fala, que nós temos aqui, tem eu, tem o Décio e tem o companheiro Baioco, que vai nos esclarecer relacionados a esses detalhes, porque nós sabemos, companheiros, que cada clube tem uma sistemática, às vezes uma particularidade diferente de outros clubes, que é respeitado pelo protocolo. Para iniciar... Amarildo, desculpa você interromper, só para comunicar ao pessoal que quando for abrir o microfone não precisa desativar, só basta apertar a tecla de espaço, quem está no computador ou notebook, que ele automaticamente habilita o microfone, tá bom? Perfeito. Amarildo, antes Oi. de você continuar, Argibiro, Itapurã. Opa, tudo bem, companheiro? Você disse que quando o governador está numa reunião do clube, ele que preside a reunião? Não entendi. Desculpe, eu acho que eu me fiz expressar. Vamos voltar aqui, ó. Saber distinguir reuniões do clube com reuniões distritais, onde quem assume a presidência dos trabalhos é o governador distrital. Então, normalmente o governador faz a assembleia, né? Ele vai no clube oficialmente fazer a sua assembleia. Então... Aí no caso, Amarildo, aquela questão, por exemplo, quando o governador, um seminário, vai fazer lá na sua cidade um seminário tal, aí aquele evento é do distrito e não do clube. Quem preside é o governador, né? Na Assembleia, por exemplo, quem a preside é o governador.
Então, o que o Amarildo quis dizer aí, ó, Jagueiro, é que quando o evento é do distrital, o governador é que assume a presidência daquele evento. Caso contrário, ele visita em clube. Na assembleia, inclusive, do clube, quando ele está em visita ao clube, também é ele que preside, né? Então, quando o evento é distrital, é o governador. E aí, às vezes, até o protocolo do distrito que faz realizar o evento junto com o governador. Deixar bem claro, Amarildo, a visita oficial do governador no clube, é ele que preside a reunião ou é o presidente? Nesse caso, não. Ele não preside. Na reunião festiva que for fazer, quem está, por exemplo, presidindo é o presidente do clube. Não, legal. Então, vocês estão me ouvindo? Já. Ok. Obrigado. Companheiro Baioco, para esclarecer. Senhor, vocês estão me ouvindo? Sim, Baioco. Marildo, tá me ouvindo? Ah, tá, desculpa. Deixa eu só fazer uma correção que está havendo uma dúvida. A reunião de visita oficial do governador é uma reunião de clube, não é do distrito. Tá? Então, quem preside a reunião é o presidente do clube, na reunião de visita oficial aos clubes. Tá? Então, é só a visita oficial. Aí, claro que depois o presidente ele assume e passa a palavra ao governador, que o governador vai conduzir a reunião posteriormente. Tá? Mas é uma reunião de clube. As reuniões distritais são as reuniões convocadas pelo governador, você entende? Os seminários, conferência, assembleias, que são distritais. Quanto a isso está ok. Quanto a isso está ok, mas eu digo, só põe a dúvida ali. Mas está ok. Tá. Obrigado. Alô? Então, quem preside é o presidente. Tá? Só uma dúvida, e o governador senta à direita do presidente, é isso? Não, o governador assistente? Não, o governador, se ele na reunião dele Sim, ele é a maior autoridade após o presidente. Tem uma prática que acontece. Agora você respondeu. Tem uma praxe também curiosa que acontece pela questão da educação, né? O presidente oferecer a presidência ao governador. E é educado também o governador recusá-la. Não é o correto. Não é o correto. Amarildo, é o seguinte, tem que se definir bem quem preside a reunião. Você falou agora de pouco um fato muito importante, que na época nós procuramos orientar os clubes, que o próprio protocolo conduzia a reunião todinha, o presidente batia o sino de entrada e de saída, só. E não é isso aí. A autoridade da reunião é do presidente, a não ser que ele abra a mão, ok? Então, a autoridade ali, no caso, é o presidente, ele abre a reunião. Na realidade, a visita do governador, ele vai abrir a reunião normal, toca a reunião, depois transforma numa assembleia da visita do governador. Aí ele passa a palavra ao governador, ok? Perfeito. Bom, na prática aqui, para iniciar uma reunião, no exemplo que está sendo dado aqui, perceba com bastante sutileza, abre aspas, presidente fulano de tal, demais integrantes da mesa principal, senhoras e senhores convidados, companheiros, companheiras, citar outros, é com prazer que passamos a anunciar a composição da mesa que presidirá os trabalhos desta reunião que está assim constituída. Ao centro, no lugar número 1, principal, o companheiro Luiz Antônio Bertrand, nome por inteiro de todos os componentes, nosso presidente, que tem ao seu lado o doutor Joaquim de Lima, convidado de honra e homenageado do dia. A seguir, o companheiro, e fala o nome, solicitamos a todos do plenário uma calorosa salva de palmas aos integrantes da mesa. Agradecer e nominar os companheiros visitantes, nome completo, nome do Clube Rotário e todos os convidados presentes. Descrever a ordem dos trabalhos e seus responsáveis e especificar o cardápio do jantar, café da manhã ou outro. Ao término, agradecer a presença de todos. Em nome do presidente do clube, tenham um bom jantar e um excelente companheirismo.
Observe que o protocolo nunca ele está falando em nome dele, ele está convocando, então, ele está sempre falando em nome do presidente, né, companheiro Baiol? Isso, claro. Ele está lá em nome do presidente. Outra coisa, Barildo, que também costuma acontecer muito nos clubes, às vezes, é quando o protocolo ele vai faz a composição da mesa, vai fazer a abertura toda, cada membro que ele chama para a mesa, principalmente não, nas festivas, geralmente é o que mais acontece isso, o pessoal costuma aplaudir, aí chama o outro, aplaude, chama um, outro, aplaude. Então, o que o protocolo pode fazer? Isso até a gente procura até recomendar. Que ele avisa todo mundo para deixar os aplausos ao final, ele compõe a mesa, e ao final, sim, ele pede uma calorosa salva de palmas para aqueles que estão na mesa principal. É uma forma de destacar, é uma forma de acelerar até a reunião para não ter perda de tempo. Perfeito. No exemplo 2 aqui, se forem chamados nominalmente para se dirigirem à mesa, porque existem algumas situações, inclusive nas conferências a gente tem adotado esse princípio de fazer, de colocar as autoridades à mesa e apenas anunciar. E tem aquelas situações em que você chama as autoridades para a mesa. Observe bem esse detalhe. Se você está com o tempo corrido, por exemplo, numa assembleia, é muito bacana você colocar todas as autoridades na mesa antes do início e apenas anunciar, que daí você economiza tempo daquela caminhada de onde está a autoridade até chegar lá, que leva 2, 3 minutos, né, até chamar a próxima. Né? Então, no exemplo 2 aqui, se forem chamados nominalmente para se dirigirem à mesa, se é costume do clube a formação da mesa com chamamento pelo protocolo, o diretor de protocolo ele tem que se posicionar da seguinte forma: eu chamo o presidente fulano de tal para tomar seu assento à mesa diretora ou principal. O presidente não pode ser convidado, ele é quem comanda a reunião e a maior autoridade. Os demais são convidados porque o protocolo fala na tribuna em nome do presidente do clube. Ele prossegue convidando os demais membros, indicando o seu lugar à direita ou à esquerda, ou intercalando, e, após concluída, dirigir-se ao presidente e dizer, formalmente, companheiro, presidente, fulano de tal, a mesa está formada para o início do trabalho. E aí, nesse momento, o presidente do clube pega o microfone, assume a palavra e dá sequência a esta reunião. Mario, só para frisar bem, ela está grifada em amarelo, porque normalmente se ouve o protocolo dizer eu convido o presidente para assumir o seu lugar à mesa principal. Tal. Não, ele não pode convidar. Ele está falando em nome do presidente, ele chama. Então, o presidente você chama, eu chamo o presidente, certo? E os outros membros você convida, que aí são convidados. Ok? Perfeito. Esta mensagem deve ser no máximo 30 segundos, porque todos estão em pé. Leituras cansativas não são adequadas nessa hora. O presidente chama o protocolo à tribuna para fazer as apresentações. Nesse caso, o protocolo não deve nominar os membros da mesa novamente, e somente deve agradecer a presença de todos à mesa, sem citar nomes e continuar sua fala a partir da nominação e agradecimento dos companheiros visitantes convidados. Agradecer a presença de todos, escrever a ordem dos trabalhos e assim por diante, como acima citado. É muito cansativo, senhoras e senhores, companheiros, toda vez que entra um orador que assume o microfone, ele fala nominalmente todos os integrantes da mesa. Os políticos, eles adoram fazer isso e às vezes até não. Claro. Nós não somos políticos, né, companheiro? Mas você tem experiência, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, a gente, como assistente, como participante de uma reunião, nós queremos ouvir o nome daqueles integrantes da mesa principal apenas uma vez, tá? Porque a nossa reunião é curtinha, então a gente tem que dar uma acelerada na reunião. Aí a observação aqui, a partir daí o protocolo não volta mais à tribuna, a não ser que o presidente solicite.
Qualquer outro usuário da tribuna não deverá ou precisará nominar todos novamente, isso é cansativo e desnecessário, tá? Então, quando se fala que o protocolo não volta mais à tribuna, isso não significa que o papel dele foi cumprido e ele está dispensado, tá? Ele precisa continuar ligado na reunião, ligado, olhando para o presidente o tempo todo, que ele poderá ser a qualquer momento chamado e ficar ligado também nos barulhos diferentes aí da reunião para colocar ordem na casa. Marildo, Pois não. Você disse assim, que fala-se apenas uma vez as autoridades na mesa. Isso. Quando a pessoa vai falar, então, eticamente, a gente chega nela e fala, olha, as autoridades já foram citadas, como é que funciona? Não, você pode usar expressões assim, já que você quer mencioná-las, né? Fala assim, autoridades já citadas pelo nosso protocolo. É isso. Sim. Mas a gente tem que falar para a pessoa, porque como é que vai? Como é que você toma essa atitude? Isso é a atitude diante do orador. Não, o orador ele é apresentado normal pelo protocolo. Não, quanto a isso, tudo bem, mas eu digo assim, olha, você não precisa citar as autoridades que já foram citadas. Fala isso? É bom orientar. Não. Antes da reunião. Antes. Tá, ok. Antes da reunião. Obrigado, Marildo. Obrigado. Isso. E aí... Pode até falar, mas se for no caso de um político, eu duvido que ele não vai falar de novo. Exatamente. Com certeza ele vai falar. E ainda vai ficar enaltecendo, né? Me permite usar uma expressão aqui, tá? Ele vai ficar puxando o saco do secretário e assim por diante, né? Se ele estiver disputando um cargo, mais ainda. Com certeza. Bom, composição da mesa, ordem de precedência. E aqui fica muito bacana. É importante a gente sempre... às vezes você chega no clube lá, você fica em dúvida, né? É a direita. Mas que direita que é, né? É olhando para a mesa ou da mesa para a plateia, tá? É sempre da mesa para a plateia, para você definir esquerda ou direita, tá? Inclusive, a questão das bandeiras. Você se posiciona na frente da bandeira, olhando para a plateia, e aí você define direita, esquerda e assim por diante, tá? Sempre dessa forma. A direita plateia... da bandeira, a direita da bandeira, a direita do presidente. Mas sempre com a visão para a plateia. Olhando para a plateia. A plateia ela vai ter a visão espelhada, né? Claro. Esse é o contrário para ela, né? Sim. Sempre olhando para a plateia, você define isso aí, né? Então, a reunião ordinária, nós temos aqui uma situação perfeita de como deve ser uma mesa de autoridade, né? O presidente é o centro, está aí a cadeirinha mostrando o presidente do clube, depois, à direita do presidente, o número 2, autoridade presente, palestrante, visitante, e assim por diante. A cadeira número 3, que vai ficar à esquerda do presidente, seria o secretário de clube, e aí compondo sempre lá e cá, a escolha do presidente, a 4 e a 5, né? Então, seria, você pode colocar no exemplo que foi dado lá na abertura, o aniversariante do dia, do mês, da semana, e outra pessoa que você gostaria, e sempre dando preferência para número ímpar, tá? Existe uma solução para número par também, quando você não consegue de jeito nenhum, tá? Oportunamente nós vamos falar a respeito. Aqui nós temos o quadro, e aí a mesa vai estar aqui ao lado, tá? Quem vai ter que entortar o pescoço para perceber, reuniões do clube com a presença do governador e autoridades municipais, estaduais e federais. Aí que dá o nó na cabeça da gente. Quem que precede? Né? Quem que é a maior autoridade, menor autoridade? E se nessa mesa aí tiver outro tipo de autoridade militar, autoridade religiosa e assim por diante, né? Então, aqui nós temos um exemplo muito, muito claro de como você deve se comportar diante dessas autoridades diferentes. A cadeira número 1, a do centro, o presidente do clube. A segunda cadeira é do governador do distrito.
é a segunda maior autoridade para nós. A terceira cadeira do prefeito, depois do presidente da Câmara, depois o juiz da comarca, diretor do fórum. E aí eu quero chamar a atenção, e aí eu gostaria de ter a ajuda do Baiocco e do Décio, para a gente endossar isso aí, é o seguinte, nós temos 3 poderes, tá? E os 3 poderes, pela Constituição, diz o seguinte, que eles são independentes e harmônicos entre si, né? Ou seja, os 3 poderes, em tese, eles estão no mesmo nível, mas se tem o representante, a maior autoridade dos 3 poderes. Como que a gente deve colocar? Porque não dá para você colocar os 3 de uma vez só, né? Existe um respeito dentro do protocolo que diz que, quando tiver as 3 autoridades, se respeita a seguinte ordem: é o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Você não está menosprezando o judiciário de forma alguma. Isso aí foi um acordo entre eles. Não é isso? Isso é legislação protocolar. Isso. Perfeito. Baiocco, teu microfone sumiu. Enquanto o Baiocco se ajeita com o microfone lá... agora voltou. Voltou. Está muito baixo, não? Não, só tinha sumido. Eu acho que tinha desconectado. Houve um problema no microfone. Tá. Aí vocês podem... E agora? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. É justamente isso que você disse. Isso é protocolo da Presidência da República. Isso é imutável, tá? Então, por ordem protocolar, a Presidência da República, né? Depois a Câmara Municipal, Administrativo, Legislativo, Judiciário, Civil, Militar e Eclesiástico. Você entende? Então, essa ordem você não pode mudar. Agora, essa relação, a maioria dela foi colocada aí para quê? Para orientação. Você tem uma reunião que vai ter uma reunião festiva, onde vai ter lá algum militar, algum padre, alguma coisa, pega essa relação na mão e vai clicando. O presidente anfitrião está aí, o governador está, o prefeito, não está, o presidente da Câmara está. Então, você já tem na ordem. Tá certo? Exatamente. Fica fácil de você. É só ir eliminando quem não está. Perfeito. E aí, um detalhe também que acontece, quando nós temos lá as 3 autoridades do município, tá? Prefeito, presidente da Câmara, ou um vereador que o represente por escrito. Isso, perfeito. Não. O vereador apareceu lá na reunião. Se ele não está representando formalmente o presidente da Câmara, se você quiser colocá-lo lá, você vai colocá-lo apenas como vereador. Tá? Cara, é aquilo que você disse, Marildo, do político. Ele vê que não tem ninguém lá, ou eu sou vereador, eu vou representar o presidente da Câmara. Ele se fala, ele se elege por si só, você entende? Não é bem assim. Ele tem que estar regularmente, né, indicado como representante. Desculpa aí, Aí vem o representante do Executivo, Legislativo, e vem o representante do Judiciário. Quem que é o representante do Judiciário? Aqui em Dourados, por exemplo, nós temos todos os tipos de fórum. Tá? Quem representa o Judiciário é o diretor do Fórum Estadual. Estadual. Tá? Isso, perfeito. Nós temos aqui a Justiça Federal e temos a Justiça do Trabalho. Tá? Se tiver esses 3 aí, quem vai representar o Judiciário é o diretor do Fórum Estadual. Isso é muito importante. Sim. Mas, Marildo, se tiver federal, como Araçatuba tem, aí é o juiz federal. Tá? Então, okay? Mas na cidade é o... Não. Na cidade, na ordem de precedência, como aqui era Araçatuba, outra, Campo Grande, tem a Justiça Federal, ela tem precedência. Tá? Federal, estadual e municipal, nessa ordem também. Tá? Ok? Beleza.
Vamos na sequência. Aí no sexto, nós temos o senador, deputado federal e deputado estadual. Seria nessa ordem também. Isso. Na questão do militar graduado, o Exército sempre tem a assistência as patentes. As patentes, né? Ele tem sempre a precedência em relação à Polícia Militar, por exemplo, né? Os órgãos de segurança, no caso do órgão de segurança, o Exército tem a preferência, depois aí entra a Polícia Militar, a Polícia Civil, nessa ordem mais ou menos. Perfeito. Aí vem a autoridade religiosa, tá? É o bispo, o padre ou o pastor Sim, claro. Aí vem também o governador assistente, tá? Inclusive, existe uma discussão em relação à presença do governador assistente quando o governador estiver presente. Sim. Não é mesmo, companheiro Baiô? Não há necessidade. Sim. Aí vai muito de cada governador, você entende? Essa foi colocada por uma lógica, tá? Se o governador está presente, ele é a maior autoridade distrital. Então, Sim. O governador é simplesmente um assistente dele. Então, não tem necessidade dele ir para a mesa se o governador estiver lá. Agora, tem governadores que autorizam. O presidente pergunta, governador, posso pôr o governador assistente? Pode, sem problema. Tem uns que não gostam, tem os outros que autorizam normalmente. Isso é uma questão do protocolo, de bom senso. Perguntar para o governador, eu tenho um lugar na mesa, o senhor autoriza colocar o assistente? Tudo bem. Só que o governador, na realidade, ele é a maior autoridade. Okay? Agora, se o governador não estiver, ele é o assistente, ele é o representante pessoal do governador. Independentemente de estar habilitado pelo próprio governador? Aí não tem necessidade. Ele já é o governador assistente. Tá? Exato. Já está habilitado. Amarildo, quando eu coloquei lá na frente, quem vai para a mesa não são as pessoas, são os cargos. Deu para entender agora? O cargo tem precedência. Aquela pessoa ali foi para a mesa porque ele tem um cargo relevante. Ou ele é presidente do clube, ou ele é governador assistente, ou é governador, você entende? Ou ele é um diretor de rota internacional, você entende? Não é o Mário que vai para a mesa. Quem vai para a mesa é o cargo de diretor de rota internacional. Você entende? Por que não... Aquela história, não se pode colocar uma senhora, uma companheira na ponta da mesa. Não, quem vai para a mesa é o cargo, não é ela. Então, aí, se a gente inverte a posição, não pode, aí eu troco. O cara que ia no penúltimo lugar, ele vai questionar, mas por que ela está na minha frente? Se o meu cargo tem precedência. Você entende? Então, você abre oportunidade de questionamento. E não existe mais isso. Não, a presidente, por exemplo, da Casa da Amizade, ela é a última, ótimo, ela vai para lá, no último lugar da mesa. Quem está lá é o cargo dela, não é ela. Ela está representando o cargo que ela ocupa. Deu para entender? Tranquilo, é isso aí. O governador Baiô, em relação a essa questão do governador assistente, na ausência do governador, se ele estiver apenas como governador assistente, vai respeitar a ordem de precedência dele, ou seja... Isso, claro. É naquela ordem que está ali, não sai dali. Não. O Baiô, você acabou de falar que ele representa o governador, então ele vai no número 2. Não, eu não disse que ele representa. Eu disse que ele é assistente do governador. Ele não representa. Quando o governador está presente, tudo bem, mas se não tiver o governador... Não, se não tiver o governador, ele segue naquela ordem de precedência que está ali. Tá certo? Mas aí a autoridade rotária não está sendo respeitada. Não, mas Por que não? Ele é simplesmente um assistente. Mas é representante do governador. Não, ele não representa o governador. Ele assiste os clubes. Ele é assistente dos clubes. Ô, Gemiro, a gente costuma falar que ele representa na etimologia de tá representando,
mas ele não é autoridade Não, representativa. ele não é. do governador, tá? É o seguinte, o governador assistente ele é um auxiliar do governador que ele assiste os clubes daquela região. Ele não é assistente do governador, ele é assistente de clubes. Tem essa diferença, você entende? Ele não pode representar o governador porque ele não fez Assembleia Internacional. É igual um presidente, ele não pode tomar posse se ele não fez o PETS. Você entende? Então, é muito claro isso. Ele não tem a autoridade de representar o governador. O governador pode nomeá-lo lá como convidado dele, ou como para assistir à reunião, como participante, mas como governador, ele não pode decidir nada. Ele não pode decidir. Inclusive, às vezes numa festiva, costuma, às vezes, claro, o governador não pode estar em todos, principalmente quando é presencial. Então, Sim. o que ele faz? O governador assistente está lá. Ele está representando o governador? Não, ele é o assistente do governador, está lá. Não. Se o governador chegar para ele e falar assim, fulano, vai lá, vai ter reunião lá no clube e tal, eu vou te mandar uma mensagem, você lê essa mensagem para mim lá, fazendo favor e tal. Bom, Sim. ele vai fazer, Sim. aí sim, ele está lá, Ele é assistente. para assistir o governador. Assistir os clubes através do governador, tá certo. Show de O fato bola. é o seguinte, se o governador está presente, não há sentido de colocar na mesa o assistente do Sim, governador. claro. Sim, claro. Tá. Tem a observação lá embaixo. Também acho. Isso aí está bem claro. Só a pergunta é o contrário. Mas eu vou estudar mais. Não, você sabe o que, Kevin? Se o governador autorizar, porque normalmente o cara fala, não, põe ele na mesa. Quase todos os governadores. Tem alguns que não, eu vou para a mesa, não precisa, tudo bem e tal. Mas cabe ao governador. Fica mais claro, ou mais satisfatório o protocolo chegar no governador e falar para ele, governador, o senhor é uma autoridade, o senhor gostaria que eu não é colocasse... nesse sentido que eu estou Tá. questionando. É quando o governador não está presente. Não. Quando ele não está presente, ele continua governador assistente. Tá? Eu acho que eu entendi a pergunta do Argemiro. Ele quer dizer assim, se o governador autorizar o GA a estar presente, representando ele, o governador, em nome dele. Não, aí ele pode. Ele vai estar representando o governador. Demorou, Aí, hein? sim, Demorou. foi isso, Não, né? o governador... Mas é que eu disse no início. Demorou. Obrigado. Não, se o governador valeu. autorizar ele, o presidente, o governador ocidental vai me representar. Tudo bem, mas ele vai só representar. Agora, é importante deixar claro que esta representatividade ela tem que ser declarada. Declarada. Normalmente é por escrito, por telefone, ao do clube, ou uma mensagem de WhatsApp. Nunca o representante vai chegar lá e falar assim, estou aqui representando fulano de tal. Mas o fulano de tal não falou nada que você vai representar, então eu não posso te colocar como representante dele. Eu posso te colocar como do seu cargo. É o que você falou atrás, né, Marildo? Lá no começo, você falou justamente isso, né? Que o representante tem que estar devidamente autorizado. De que qual forma, não se sabe, mas tem que estar autorizado. Se ele já mostrar aconteceu. uma mensagem do governador, pode. Quando a pessoa já faz parte do voto, ele fica mais... Deve saber dessas informações, né? Sim. Tem uma pessoa de fora, tem a questão do político, alguma coisa. Aí sim ele tem que estar passado. Mas as autorizações tem que ser feitas de uma forma ou de outra. Isso é imprescindível. Mas, companheiro William, já aconteceu... vou falar porque aconteceu comigo. Geralmente, a gente não cobra quando é festivo, assim, tal, visita do governador, a gente não cobra de autoridade rotária. Minha posse do meu... Eu vou convidar um governador para minha posse como presidente, eu não vou deixar ele pagar, é óbvio, né? A per capita da reunião. Então, o que acontecia? Chegava gente, às vezes, já tinha alguma representação. Eu estou representando o governador, que era para não pagar per capita. Então, eu como protocolo, estou dizendo que eu já arrumei algumas brigas em função disso. O senhor tem alguma autorização por escrito, alguma coisa? Não tem. Então, o senhor não vai representar o fulano e tal. Pronto.
É assim que funciona. Você entendeu? É por isso que eu te falo. É assim mesmo. Faz daí, Amarildo, tá certo. Mas, olha, companheiros, acima de tudo, bom senso. Bom senso. Resolve muita coisa nessa questão do protocolo, né? Essa questão de ser a ferro e fogo, às vezes, acaba criando situação. É problema, Então, protocolo, acima de tudo, bom senso. Sim. Bom, na sequência ali, ó... Só fazer uma... Antes de você ir para frente, só fazer uma pergunta, assim, parece esdrúxula, mas pode ser pertinente. Muito importante. Não sei se vocês já passaram por isso ou não, que estão mais antigos do Rotary, né? Existe ou já existiu o problema da carteirada? Da carteirada, é isso que é o que eu acabei de falar, né? O cara chega e fala, não, eu sou o representante fulano e não tem. É isso, Willi, que você quer dizer? Exatamente isso. O cara dá a carteirada lá, sou o representante. Então, é isso que a gente fala. Aí entra a questão que o meu marido falou, a questão do bom senso. Eu geralmente perguntava, o senhor tem alguma... Não tem. Eu vou lá perguntar para o presidente, olha, o fulano de tal tá aí, disse que está representando. Você tem alguma coisa? Não. Pode, não, Décio, coloca ele como representante do prefeito, do juiz, alguma coisa assim. Beleza, a gente vai lá e coloca, mas o bom mesmo é que ele chegue com autoridade, porque geralmente, às vezes, prefeito, presidente de Câmara, ele não pode ir, mas ele manda uma carta para o presidente informando que o fulano de tal, o vereador, o fulano de tal, vai representá-lo. Pronto, está resolvido o problema. Eu penso assim, a gente tem agido dessa forma aqui. Perfeito. Vamos dar sequência aí. No número 10 está lá, presidente de outro clube. E aí o bom senso diz que quem vai na representatividade lá é o presidente mais antigo. Mas o clube pode optar pelo padrinho dele, colocar lá como representante dos outros clubes ali presentes, né? No 11, ex-governador por ordem de antiguidade, e respeitando aquela lista do Colégio de Governadores, porque nem sempre ex-governador, uma expressão que não me perdoa usá-la, né? Nem sempre um ex-governador ele faz parte do Colégio de Governadores, né? Ele não participa dos treinamentos. Governador eleito, depois o governador indicado, mais antigo, depois o presidente eleito, depois o presidente da Casa da Amizade, presidente do Interact, presidente do Rotaract e do Rotary Kids, se tiver. E a observação aí que o Baiocco já destacou... Pois não. Tá, Amarildo, vamos agora fazer um parênteses aqui, que nós temos uma dúvida, tá? Eu ainda consultei o diretor Mário esses dias falando sobre isso, e aí vai mudar, né? Então não deu tempo de fazer essa mudança. E por quê? Porque agora o Rotaract faz parte do Rotary. O Rotary é constituído, né, de Rotary e Rotaract. Então, eles deixaram de ser parceiros. Então, agora, o presidente do Rotaract ele vai subir junto com o presidente do clube. Ele vai subir nessa ordem aqui de precedência. Depois, a hora que tiver tudo concretizado, eu vou passar para vocês isso tudo, tá? Eu estou esperando isso do diretor Mário, como vai ficar. E então o presidente do Rotaract vai se igualar ao presidente do clube. Só que o presidente do clube sempre estará na precedência, por quê? Porque o Rotary é mais antigo do que o Rotaract. Como nessa ordem aqui, vê vocês aí, o 16º é o presidente do Interact, depois vem o Rotaract. Por que o Interact tem precedência? Porque é mais antigo. O Interact é mais antigo que o Rotaract, tá certo? Aqui no 18º ainda a gente tem o Rotakids e tal. O Rotary não reconhece, tá? O Rotary Internacional não reconhece. Mas os clubes estão mantendo isso, então ficou nessa precedência. Então, agora, o presidente do Rotaract vai sair de 17º e ele vem aqui junto do presidente do clube, tá certo? Na ordem de precedência, respeitando a posição de tempo, você entende? De constituição. Então, vem o presidente do clube, depois o presidente do Rotaract. Mas depois eu comunico vocês isso após receber do diretor Mário. Tá ok? Agora, companheiro Baiocco, seria interessante também se esclarecer
que essas entidades aí relacionadas ao patrocínio, né? Ou seja, estando na reunião e tendo um Rotaract patrocinado e um Rotakid patrocinado, né? Se for presente, eu defendo a ideia de receber essa como está aqui, né? Não, você diz, como você diz, patrocinado naquele clube? Não, se esse presidente de Rotaract tiver, o presidente do Rotaract do meu clube, se tiver aí no seu clube, ele vai receber o mesmo tratamento, ele vai permanecer na ordem de precedência como presidente de clube, porque agora o Rotary ele é constituído de rotarianos, rotaractianos, tá? Aí, no caso... Então, ele deixou de ser parceiro, rotaractiano. Tá? Mas aguarde isso aí. Aguardem, eu vou comunicar a vocês depois. Ok? Então, não vamos polemizar agora, não, né, governador? Não. Só deixar claro, né? Deixar claro o que vai acontecer. Amarildo, nós temos só mais... uns 40 minutos. 17 minutinhos aí. 17 minutinhos. Até as 12? Não, até as 11h55, porque tem até as 12h45. Um detalhe também, nessa nossa reunião sempre participa o governador. Avisaram ele que nós estamos em sala diferente? Avisaram o Buca que nós estamos em sala diferente? Já falamos com ele, já conversei com ele, já está sabendo, já passei o link para ele já. Então tá. Bom, o nosso manual, se vocês observarem aí, daqui para frente, ele é praticamente só na prática, né? Então, fiz uma redundância, né? Praticamente na prática, né? Mas então nós vamos dar sequência, porque no topo estão as mais importantes, né? Então nós temos aqui as reuniões do clube ou interclubes, aí onde a presidência é do clube anfitrião, depois vem o governador do distrito, governador assistente, lembrando que ele pode entra naquela jogadinha lá de se o governador fizer questão que o governador assistente fique, legal. Se não fizer questão, ele não deve participar, tá? O presidente de outro clube, depois no 5 lá, ex-governador por ordem de antiguidade, fazendo parte do colégio de governador. Depois, em 6º, governador eleito, depois governador indicado, presidente eleito ou indicado, aí vem as entidades parceiras aí, e lembrando que o Rotaract pode ter alteração aí durante o ano rotário, né? Transmissão de cargo de presidente, isso nós vamos enfrentar já. Mês que vem começam as transmissões de cargo de presidente. Muito importante esta mesa aqui, ó. Presidente do clube senta ao centro, porque ele não foi trocado ainda, né? Depois o presidente eleito, depois cônjuge do eleito. Quando eu falo depois, é sempre naquela questão da alternância, direito, esquerda, sempre olhando para a plateia, tá? E aí você vai observar aqui, ó, no número 3, é o cônjuge do presidente eleito, depois no 4, o cônjuge do presidente do clube. Na 5ª posição, o prefeito. Na 6ª posição, presidente da Câmara. Na 7ª, o juiz. Aí vem assim por diante, respeitando a ordem, tá? Fica muito bacana também, se você não quiser chamar nominalmente, por exemplo, o casal, tá? Com pessoas auxiliando a mesa, tá? Você também fica muito bacana você chamar o casal, tá? Não, é o casal mesmo. Tá? Chama o casal, Maria. Chama o casal. É que nessa ordem... Não. É o seguinte, Amarildo, deixa eu só explicar. Chama o casal, só que o presidente do clube vai sentar no 1 e o cônjuge dele vai assentar no 4. Do lado do outro, porque depois da posse você troca e fica o casal certo. Certinho. Tá? É isso mesmo. Tá ok? No início da reunião, o presidente do clube fica uma esposa com o outro presidente. Quando você passa o bastão, troca, aí fica os casais certinho, o que tomou posse e o que está saindo. Ok? Atente para isso. Matou a bola 7, hein, Baiocco? Muito bem. Matou a bola 7 agora. Vamos, muito bem. No caso, o Baiocco, o que nós temos o uso e costumes aqui também, né?
E quando nós damos posse aqui, nós temos 3 clubes, nós temos aqui a Casa da Amizade, nós temos o Interact, Interact. Então a gente dá posse para todo esse povo uma vez só, num dia só, numa coletiva só. Né? Certo, certo. O que nós temos usado como costume? Nós colocamos aqueles que estão terminando o seu mandato, Sim. presidentes, né, respectivos presidentes dos clubes, e à medida que ele vai transferindo, ele vai desocupando, vai ocupar o lugar do outro. Não, aí, sim, claro. Tá? Então isso facilita bastante, até na formação da mesa. Eu acho que todas as cidades fazem isso, todos os clubes fazem isso quando tem mais de um. Só para o pessoal às vezes ficar quebrando a cabeça, não, já põe, se tiver mais clube, já faz dessa forma que facilita bastante. Perfeito. Vamos acelerar um pouco aí? Vamos acelerar. Vamos lá. Essa é uma tela bastante importante que vai ser usada, vai ser o primeiro trabalho que você vai ter como diretor de protocolo, vai ser essa questão da transmissão de cargo. É claro que é muito importante você ter junto com o protocolo atual, né, te ajudando nesse processo aí, tá? Aí, na página 16, nós temos a transmissão de cargo, posse conjunta, governador e presidentes. Aí muda bastante, mas o princípio sempre é o mesmo. Tá? Sempre é o mesmo. Nós, no primeiro lugar aqui, nós teríamos o governador do distrito, o atual, depois o cônjuge do governador do distrito, em terceiro, governador eleito, o quarto, cônjuge do governador eleito, sempre chamando o casal. E aí precisa ter alguém te auxiliando para encaixá-lo na mesa lá na posição governador do distrito, na cadeira número 1 e cônjuge na cadeira correspondente, né? E assim por diante. Aí, em quinta posição, presidente do clube. Na sexta, presidente eleito do clube. Na sétima, cônjuge do presidente eleito. Oitavo, cônjuge do presidente do clube. Esses números aí são das cadeiras. Claro que você sempre vai chamar junto. Aí, terminada a composição das autoridades rotárias, vem as autoridades não rotárias, a partir do 9 lá, tá? Aí é o prefeito, presidente da Câmara, juiz, diretor do Fórum da Comarca, senador, deputado federal, estadual, a autoridade militar, a autoridade eclesiástica, e aí vem na 15ª posição, administrador regional do RI. Pois não? Não, vou ver aqui, pode seguir. Ah, tá. Aí, em 16º, governador assistente. Aí vem novamente aquela discussão, é necessário colocar o governador assistente, já que o governador está lá, né? Presidente de outro clube, ex-governador por ordem de antiguidade, governador eleito ou indicado, presidente da Casa da Amizade, as outras autoridades. Vamos à próxima tela, a 17ª, visita oficial de governador. Nós já tivemos uma discussão a respeito disso, né? E a composição é essa: presidente do clube, governador do distrito, cônjuge do governador, cônjuge do presidente, se for um único clube. Aí vem as autoridades não rotárias: prefeito, presidente da Câmara, juiz, senador, militar, a autoridade eclesiástica, governador assistente. Nesse caso aqui, governador Baiocco, fala para mim, é muito importante que o governador assistente esteja presente, já que foi ele que fez todo o preparo para a visita do governador, não é mesmo? A gente costuma, Marildo, dar um ênfase nisso aí, assim, dar vamos dizer, classificar um pouquinho, dar uma moral até para ele, porque ele trabalhou realmente, ele reuniu o clube, ou os clubes da cidade, ele trabalhou em cima disso, ajudou a montar roteiro, aquele negócio todo. Então é legal você prestigiar esse momento, aí conversar com o governador, né? E falar, olha, ele trabalhou, nós vamos dar esse prestígio para ele ou não? Ah, não, claro que o governador vai querer, porque é um que, né, auxilia ele também naqueles clubes e tal. Eu acho que é sempre bom a gente dar esse ênfase para o governador nessa ocasião, né? Agora, se o governador falar, não quero, ou então não tiver lugar na mesa também, você pode citar, você entende? Normal, né? Baiocco continua sem áudio. Deu problema no microfone dele novamente. Dá uma encaixada no vizinho. Então é o seguinte, pode às vezes o governador
querer e tal, mas isso aí não importa. Se ele não for para a mesa, o protocolo, educadamente, faz um elogio a ele, uma citação nesse sentido. Pronto. É muito simples. Simples, é. Claro, eu acho que tem que prestigiar as pessoas. Sim. Quem trabalha tem que ser prestigiado. Perfeito. Nesta mesa de Eu acho que nós podíamos, porque aqui, Amarida, seria mais seguir esse roteiro, eu acho que nós podemos passar para as bandeiras lá, porque é mais complicado um pouco, e essa transmissão de cargo geralmente segue esse roteiro aí, que o resto tranquilo. Perfeito. Qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição, né? Nesse grupo aberto para pergunta e tudo. É o que eu ia falar. Geralmente, aquele negócio, esclareceu tudo? Não. Você sabe tudo? Não. Então, espera aí. Nós também não sabemos. Nós estamos com o grupo aberto, é só perguntar. Vai ter uma festiva, vai ter isso, vai ter aquilo, como é que eu faço? Pode consultar. Opa, liga na hora, a gente ajeita na hora também, não tem problema nenhum, não. Sem problema. Né? Um detalhe em relação, partindo já para a 18ª, para ser celere aqui na explicação, vamos eliminar aqui a introdução, vamos para regras gerais. Quando da execução do hino nacional, não se vira para a bandeira nacional, ficando de costas para o público. Ver cerimonial do Palácio do Planalto. Então, é comum, toda vez que vai iniciar o hino, todo mundo se volta para a bandeira. E eu já assisti, tá? Reunião onde a panopla é colocada atrás com todas as bandeiras, né? Fica até bonito, né? A mesa na frente das bandeiras. Tem gente que vira as costas para o público. 180 graus. Não se deve. Tá? Não deve. Não deve. Você tem que respeitar o público que está te vendo. Você tem que... O maior símbolo de uma nação é o público. Exatamente. Não é bem isso que está lá na lei, né, Baio? Lá está dizendo que a bandeira tem que ser respeitada. Desde que toca o hino, todo mundo tem que ficar voltado para a bandeira. E aí... Não. A gente, nós estamos falando... Não. É o seguinte. O que nós estamos falando, separem bem as coisas. Nós estamos falando, quem está virando para a bandeira é quem está na mesa principal. Você entende? Mas já foi corrigido isso. Hoje, você pode ver, dificilmente os militares têm que estar em continência. Aí sim. Aí é outra história. É outra história. Mas o público, o presidente o civil que está na sessão não precisa se voltar para lá. A legislação ela fala no geral, gente, tá? O que nós estamos falando aqui de virar é o pessoal da mesa diretora, tá? Viravam para a bandeira, ficar de costa para o público, para os companheiros que estavam. Isso não é de bom grado, não é recomendado, tá? Porque isso foi corrigido já. O Baioco, que muita gente às vezes confunde é quando o presidente, na abertura de na reunião ordinária ou mesmo festiva, que não tem a execução do hino nacional, ele pede para saudar as bandeiras. Aí sim aí você vai voltar porque você está saudando a bandeira. Aí é outra coisa. Aí é outra história. Então, por isso que as pessoas confundem. Quando você vai tocar o hino nacional, aí a precedendo, nesse caso, sim, a bandeira você vai continuar de frente para o público e ouvindo o hino nacional, cantando o hino nacional junto. Não se voltando para a bandeira jamais, a não ser que seja militar que está prestando continência. Sabe por quê? Está sendo resolvido colocando a bandeira do lado direito, né? Ela tem que estar do lado direito e não estar encoberta. Aí não precisa voltar para trás, aí vira para... Isso, entende? Então, e ela não pode estar encoberta. Agora é o seguinte, nós temos que entender que a bandeira é um símbolo, o hino nacional é outro símbolo, não tem nada a ver um com o outro. Exato. A bandeira nacional, nós saudamos a bandeira por uma deferência. Você entende? Uma deferência, um respeito à bandeira. Mas aquela hora ali, a hora do hino nacional, o símbolo, no momento, é o hino nacional. Eles são separados, não tem nada a ver. O Dia da Bandeira é saudado dia 19 de novembro. Você tem homenagens especiais, tudo isso. Tá ok? Nós temos que separar essas coisas. Tá bom? Mas é simples demais. Vamos seguir isso aí. Essa observação é só para a mesa. Só para a mesa, do pessoal da mesa diretora, os componentes da mesa diretora, não virar de costas. Só. Essa observação é só para isso. Ok?
Perfeito. Eu acho que foi já esclarecido na explicação aí, detalhes. Eu grifei aqui, mas são coisas que devem ser respeitadas de uma forma geral. Tá? Vamos passar para frente para a gente ganhar celeridade. A posição da bandeira também já foi falada. A bandeira nacional, em todas as apresentações do território nacional, ocupa um lugar de honra compreendido como uma posição central ou mais próxima do centro e à direita deste. Quando com outras bandeiras, pavilhões ou estandarte em linha de maestro, panóplia, escudo ou peças semelhantes. Então, sempre, como diz o Baiocco, ela sempre tem que estar em destaque e à descoberta, ou seja, não pode ter nenhum obstáculo na visão desta bandeira, né? E a colocação da panóplia ou da bandeira nacional atrás da mesa da presidência. Isso só é permitido se o pavilhão nacional não ficar encoberto, isto é, se as pessoas sentadas à mesa não impedirem a sua visualização pelas que estão na plateia ou sala. E nos nossos clubes nós temos um problema muito sério, que é em relação ao local muito estreito e teto muito baixo. E esse é um detalhe que sempre nós pecamos em várias sedes de Rotary Club aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, no Rotary Brasil afora, aí, infelizmente, né, companheiro Baiocco? Eu gostaria de um rápido comentário sobre isso aí. É muito simples, é que o pessoal quer colocar muitas bandeiras, todas as bandeiras de todos os estados, países que tem. É claro, às vezes você tem um intercambiado alemão, você põe uma bandeira alemã ali, mas essa ordem de precedência tem que ser respeitada. E principalmente essa cobertura. Não coloque atrás da mesa, coloque do lado, às vezes. Se não der para colocar muitas bandeiras, coloca a bandeira nacional só. Só ela. Se você quiser pôr a do clube, a do estado, ótimo, mas não enche de bandeira. Tem pessoas que colocam bandeira lá, 10, 15 bandeiras, sem necessidade nenhuma. Entende? Não está sendo representado nada. Se você tiver um intercambiado, você pode pôr. Se tiver um visitante da Argentina, põe a bandeira da Argentina. Você entende? Naquele momento só. Fora disso, não. São coisas muito simples. Põe as bandeiras do país, do estado e do município só, ou do Rotary. Você entende? Mas vamos simplificar as coisas. Partindo para um exemplo claro aqui, e no nosso distrito nós temos uma particularidade que outros distritos, muitos distritos não enfrentam, que o nosso distrito ele é binacional e estadual, né? Então, a nossa panóplia é um pouco mais complicada e merece uma atenção dos companheiros, tá? No exemplo que nós estamos dando aqui, ó, o exemplo número 1, se estivermos em território paulista, tá? Então, em território paulista, esta é a forma correta de a gente montar a nossa panóplia. Ao centro, a bandeira do Brasil, do lado direito da bandeira do Brasil, a do Paraguai, depois a de São Paulo, depois a do Mato Grosso do Sul e a do Rotary. Se a gente estiver no território sul-mato-grossense, que é biestadual, aí inverte a de São Paulo com a do Mato Grosso do Sul, tá? Aí vem este exemplo. Tá? A mesma coisa acontece quando nós estamos lá no Paraguai, tá? Quando estiver no Paraguai, inverte a bandeira do Paraguai. A do centro fica do Paraguai e a da direita fica a do Brasil, tá? Uma pergunta, uma perguntinha. Quando fica, para não ficar atrás, as bandeiras ficarem atrás, atrapalhando a visão, e for colocada ao lado, ela deve ser colocada ao lado direito do presidente. Direito da mesa do diretor. Ao lado direito, perfeito. Perfeito? Obrigado, foi ótimo. Ótima a sua pergunta aí. O púlpito do lado esquerdo e as bandeiras do lado direito. Isso. Tribuna. Na próxima página aqui, a página 21, nós temos aqui a panóplia com número par. E aí eu gostaria que vocês fizessem alusão a essa composição aqui. A mesa também, quando for impossível você ter um número ímpar na mesa, tá? Então, aqui, ó, vocês podem observar que o centro ele está vago, né?
mas a bandeira do Brasil ela está à direita, tá? É a primeira à direita. E depois a do Paraguai fica à esquerda da bandeira do Brasil. Depois vem Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa é a composição com número par. Na mesa, vai acontecer exatamente isso. É impossível você ter um número ímpar, tá? Então, o presidente ele vai ficar à direita. Ele vai ser o primeiro à direita. E vai imaginar e assim por diante, tá? Perfeito? Isso. Se estivermos no estado de São Paulo, tá? É a mesma situação aqui. A bandeira do Brasil é a primeira à direita, depois compõe a do Paraguai à esquerda, São Paulo e assim por diante. Tá? Se tiver no Paraguai, é só inverter a do Brasil com a do Paraguai. Perfeito. E aí nós temos as bandeiras estaduais. Quando você tem todas as bandeiras de todos os estados, qual que é a ordem de precedência? É a ordem de criação do estado. E aqui está o exemplo que deve ser seguido, tá? Aí, na sequência, na 23, nós temos já uma situação, um modelo de protocolo oficial. O clube que não tem um protocolo já pré-definido, ele pode simplesmente copiar e colar na sua página lá e só fazendo as alterações com os nomes, tá? O modelo protocolo de visita oficial do governador. Nós estamos muito em cima da hora, eu acho que não dá para fazer a leitura aqui. Como que está, Décio? Não, nós estamos aqui 5 minutos. 5 minutos. Nós tínhamos que abrir para perguntas aí, né, Mario? Exatamente. Os companheiros têm alguma dúvida em relação à questão do protocolo? Aqui é só copiar e colar, tá? Tem, inclusive, o lapso temporal aqui, né? Por exemplo, uma reunião que começa às 20 horas. Que horas que você tem que começar? 5 minutos antes. Para você ganhar tempo na reunião, tá? O próximo exemplo, nós temos aqui o protocolo para posse de novos associados. É um protocolo especial também, normalmente em um momento festivo. E a lista atual do Colégio de Governadores. Aquilo que eu sempre falei para vocês, nós temos aqui a lista oficial, tá? Infelizmente, nós vamos ter que suprimir o primeiro lá, que é o Monreal. O governador Monreal. Isso, por gentileza. Não está mais que nós, Não está infelizmente. Mais então, o mais antigo está ali, seria o Arnaldo dos Santos. Se ele estiver presente, ele representa o Colégio Brasileiro de Governadores. Caso contrário, aí o subsequente. Sim. Bom, aqui está os contatos do nosso governador Buca, né? E da coordenadora distrital da Casa da Amizade, a Verusca. Marildo, deixa eu só complementar um negócio que outro dia nós estávamos conversando. Quando o governador estiver presente em qualquer reunião, seja ela ordinária ou festiva, o Baioco me corrija se eu estiver errado, mas a palavra sempre última é do governador. O presidente só fala o último no encerramento da reunião. Só para encerrar a reunião, mais nada. Ele não tem que falar mais nada depois disso, tá? O que acontece, às vezes, vamos supor que eu posso citar esse exemplo, porque eu tenho certeza que vai acontecer por aí. De repente, você está numa reunião presencial e está dando posse para alguém e o governador está presente. Aí o protocolo, às vezes tem presidente que não gosta de comandar a reunião, ele geralmente passa para o protocolo fazer isso. O protocolo vai lá e chama o governador para dar posse para aquele associado, novo associado e tal. O governador faz isso e com certeza ele vai tecer, vai falar alguma coisa e tal, ali naquele momento. Ele ainda não usou o tempo dele, a palavra dele no final. Ponto. Aí o que faz? Lá no final, falou todas as autoridades, prefeito, falou todo mundo, falou. Agora, aí sim, você vai abrir a palavra para o governador, ele vai ser o último a falar. Fez as considerações dele e tal, beleza, entregou o prêmio, fez um monte que ele quis fazer, ele encerrou a palavra dele, o presidente vai encerrar a reunião e pronto, acabou. Não tem mais quebra de protocolo, fulano, tem que completar, não, esquece isso, não façam isso porque a coisa é feia, fica chato para burro. Né? O Baioco sabe disso.
O macete seria o seguinte: a precedência, a autoridade maior para menor, é no início na composição da mesa. E nas falas, é da menor para o maior. Inverte. Mesa, autoridade maior indo primeiro, menor por último. Na ordem das falas, da menor para a maior. Mas sempre dando preferência para a primeira fala sempre ser do anfitrião. É bacana. Isso mesmo. Ótimo. Maravilha. Marido, eu só gostaria de dizer o seguinte, que todos lessem aí, logo no começo, a missão do protocolo. Eu vou ler, porque isso é muito... O que nós vemos aí, a gente vê, e agora vocês, diretores de protocolo, vocês vão ter uma visão diferente do que é ser protocolo. Vocês vão chegar numa reunião, a primeira coisa que vocês vão olhar é para a panóplia, ver se ela está certa, as mesas, as cadeiras das mesas, ver se sentaram nos lugares certos, as pessoas certas. Vocês vão começar a perceber tudo isso. Você entende? Isso é normal. Você entende? Então, vocês vão começar a discutir as coisas. Só que existe ainda, infelizmente, nos nossos clubes, isso que eu vou dizer, sobre a missão do protocolo. A missão do diretor de protocolo não é fazer discurso ou saudação. Entende? Ele deve ser sóbrio, simpático, discreto. Ele não deve se considerar uma vedete, animador de festa. É o que a gente tem muito nos nossos clubes, e vocês vão começar a perceber isso. O diretor do protocolo ele deve ser atencioso, alegre, objetivo nos seus propósitos, sem exageros, especialmente na sua função. A sua função é cuidar do aspecto prático, dar facilidades aos procedimentos rotários e às facilidades físicas de cada reunião, bem como orientar discretamente o desenrolar de cada reunião. O que a gente vê, gente, é coisa impressionante. Protocolo não é para isso. O diretor de protocolo ele tem que trabalhar mais e aparecer menos. Isso é simplesmente uma orientação, tá ok? E meus parabéns aí ao Amarildo, ao Dércio, muito obrigado. Eu sabia que eu podia confiar em vocês. Eu disse a vocês que nós precisamos ter novas lideranças no distrito, você entende? Eu acho que vocês estão no caminho certo e que dessas lideranças protocolares que nós vamos ter deste ano, principalmente, do próximo ano, tenham mais pessoas, mais companheiros que queiram estudar protocolo, você entende? Se aperfeiçoar no protocolo. Parabéns a vocês. Vocês foram escolhidos merecidamente para serem os protocolos distritais, e a gente vai se encontrar. Eu vou observar vocês, e vocês vão ser observados por todos esses diretores de protocolos, eu tenho certeza. E vão ser inspiradores desse pessoal. Tá ok? Obrigado por tudo. Nós que agradecemos, Baioco. Eu quero agradecer a você pelo apoio que você deu, quero agradecer a cada um dos companheiros e companheiras que estiveram presentes aqui com a gente hoje nesse treinamento. Eu fiquei muito feliz da vida quando eu fiquei sabendo que o convite, né, do governador Bucca para fazer parte da equipe distrital novamente, junto com o Amarildo, nós já tivemos juntos, estão repetindo. Diz que quando a gente não faz bem, a gente repete, né? Então nós estamos repetindo para aprender. E tá aí eu e o Amarildo, quero agradecer muito o apoio do Amarildo nesse trabalho de hoje. E não podemos esquecer jamais do LIP, do Rotary de Mirandópolis, que deu um apoio para nós aqui nessa sala. Sim, claro. Eu fico muito grato com vocês. E, é claro, me coloco à disposição. Depois eu vou colocar no grupo meu contato, meu e-mail, para que vocês, qualquer dúvida, seja ela qual for, horário, dia, não tem importância. Liga ou manda mensagem que a gente vai responder, vai estar sempre junto com vocês, aprendendo e ajudando a realizar o melhor de vocês. Vocês realmente, eu tenho certeza, são capacitados para isso. Pode deixar que será feito o envio das mensagens, aí, as dúvidas, pode ter certeza que vai mesmo.
Beleza, estamos sempre à disposição. Deixa aberto esse grupo, Marildo. O Marildo já está comigo há mais de 20 anos, né, Marildo? É macaco velho. Deixa aberto esse grupo durante todo o ano, como nós fizemos com o grupo do ano passado. A hora que os outros forem substituir, aí encerra o grupo. Mas façam todas as perguntas no grupo, porque às vezes tem alguém que fica um pouco... acanhado de perguntar. Acanhado, né, de perguntar alguma coisa. Não, mas pode perguntar o que quiser, nem que seja uma pergunta muito simples ou até sem nexo, não tem importância. Não existe resposta a pergunta burra. Existe uma má resposta, né? Então, fiquem à vontade, mantenham esse grupo, podem perguntar o que quiserem. Se eu não souber, eu vou estudar e respondo. Tá ok? Deixa eu só perguntar uma coisa. Esse grupo, vocês vão criar um WhatsApp? Já está no WhatsApp. Já está no WhatsApp. Okay? Aquele grupo nosso lá que foi criado, então. Isso, exatamente. Sim, ali. Sim, ótimo. Sim. Então tá bom. Qualquer vontade que nós tivermos, a gente fala lá, então. Muito obrigado pela informação. Maravilha. A sala do governador. Agora é hora da gente ir lá para a plenária, né? Então, o pessoal que está saindo da nossa reunião agora, nós vamos fechar a nossa sala. Marildo, suas despedidas, né? Mas antes, só alertando que, terminando aqui, nós vamos clicar naquele link anterior lá, que nós entramos na plenária, que a gente deve voltar para lá para conversar e ver as palavras, o encerramento e, inclusive, as considerações finais do nosso governador Albuquerque, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco na próxima sala. Então, só para... pessoal. Até mais. Não existe pergunta boba, né? Podem colocar. Nós estamos sempre aprendendo em relação ao protocolo, ao cerimonial, e qualquer situação diferente vai ser um aprendizado até para nós. Claro, para nós. Isso. Um grande abraço. Marildo. Estou à disposição. Valeu, gente. Um abraço. Até daqui a pouquinho na outra sala. Marildo, muito obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado pela confiança, Baioco. Vocês moram no Aurículo e no Ventrículo. Bora aqui, cara. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.